Olá, capricornianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Capricórnio. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Capricórnio. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Capricórnio, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio? Vamos lá, meus queridos, vocês abrem aqui. Bom, tá tudo muito bom, na verdade. Essa carta aqui pulou, né? E ela traz para mim uma mensagem muito positiva para vocês. E vocês abrem aqui com aquilo que eu costumo falar para vocês da energia do chat, o Tio Prana, a energia divina e de vida que, abrindo a vossa leitura, é exatamente essa frequência de alegria, de energia. Então, um momento para vocês, gente, de uma reviravolta, principalmente na frequência, na energia. Sabe quando a gente sente que a nossa chama, sabe, que a nossa vitalidade parece que foi por água abaixo? Então é exatamente isso, é aquele momento dessa renovação. Estamos falando sobre essa paixão, sobre este envolvimento com a nossa vida, com os nossos sonhos. Aqui eu gosto muito da energia da nossa própria Mãe Terra, mas gosto muito dessa frequência da gente gestar algo, sabe? E guardar os nossos sonhos de uma forma muito carinhosa dentro de nós, sabe? Assim como uma gestante o faz com o seu bebê dentro de si. Então, todo o amor, todo o carinho de ver, né, todo o crescimento e depois a culminação, né, o momento ápice do nascimento do seu bebê. Então, é exatamente isso, falando sobre projetos, falando sobre sonhos, né, esse momento muito positivo para vocês e já muito abençoado. E que você tem nesse momento essa restauração energética, essa reviravolta energética para estar conduzindo os seus sonhos, os seus projetos, coisas que de repente já há algum tempo você veio aí guardando dentro de si e agora é aquele momento de é aquele momento de ação para vocês. Tá bom, meus queridos? E de muita inspiração, de muita criatividade. E por que que esse momento aqui está acontecendo e está fluindo para vocês? É como se o universo dissesse assim, sim, e dissesse lá nas profundezas da sua consciência, da sua divindade, do divino que habita dentro de você, sabe? E falasse assim para você, sim, siga, você está no caminho certo, sabe? É exatamente isso que vem aqui para vocês nesta leitura. E aí, por que que agora, né, você sente essa renovação energética? Por que que agora você sente toda essa inspiração, essa conexão com o divino, em sintonia com o universo? Por que que agora você sente as coisas fluírem? Por que que você se sente bem? Por que que você sente essa prosperidade
que habita dentro de você, permeando tudo e todas as coisas. Porque existem certas coisas, meus queridos, que vocês deixaram para trás. Nós estamos num ano que fala muito, por ser um ano de energia 9, que fala sobre essa frequência de pontos culminantes, né? Então, existe, e aqui tem essa frequência do número 9 para vocês também. Então, é um ano em que, para que a gente faça certas coisas, muitas outras vão ficar para trás. E também é um ano em que chega naquele máximo, pensa num copo. Então, você enche de líquido até o volume e a capacidade máxima daquele recipiente, daquele copo, daquela taça. E aí chega um determinado momento em que começa a extravasar. Por quê? Porque já deu, já está no máximo, já não tem mais capacidade para suportar mais nenhum tipo de líquido. O volume chegou no seu máximo, né, da capacidade. Então é isso que acontece quando a gente às vezes está ali numa questão emocional, às vezes num relacionamento, às vezes numa forma de vida, às vezes dentro de um trabalho em que a gente sente que, primeiro, a nossa energia se esgotou. Segundo, a gente sente dentro de nós que nós não estamos criando mais nada, que não estamos mais... É muito dessa frequência assim, né? O meu mundo, entende? Não de uma forma autoritária, mas o mundo que reflete a minha vida interior, sabe? Que eu sim me sinto viva, que eu me sinto vivo, que eu me sinto inspirada, que eu me sinto inspirado, entende? Então chega a determinados momentos das nossas vidas, e aqui é esse ápice para vocês, daquele esgotamento emocional. Chegou naquele ponto máximo em que não cabe mais nenhuma gota, entende? E aí é chegado o momento de, seguir numa outra direção. E aqui, para alguns de vocês, são inúmeros motivos que levaram vocês a isso, né? Porque nós estamos falando de um alicerce emocional muito truncado, sabe? Extremamente rígido e que, portanto, não estava permitindo você florescer. É exatamente isso. Não estava permitindo você ser na sua essência maior. Então podemos estar falando de um relacionamento, podemos estar falando de um trabalho que trouxe essa rigidez emocional, podemos estar falando de até outros relacionamentos também, não só um, mas às vezes vários relacionamentos, e como nós estamos num ano de pontos culminantes, são vários relacionamentos que vão ficar para trás. Aqui tem a ver também com o despertar da consciência, e sempre que dá esse clique, gente, muita coisa vai ficar para trás. É o surgimento, gosto dessa frequência aqui na direção do sol. E é como na música, para onde você vai? E aí faz essa pergunta para você. Para onde você vai? Ou para onde você gostaria de seguir? E até falar isso, né? A gente está, para nós aqui, né, no hemisfério sul, estamos no inverno. Então, falar sobre caminhar na direção do sol, né, como na música, para onde tenha sol é para lá que eu vou. Então, eu sigo na direção do sol, né? Então, falar sobre isso é uma delícia, né? Porque estamos no friozinho, então seguir na direção do sol é tudo que a gente quer nesse momento, né? Para nós que estamos aqui no hemisfério sul neste momento. Então, faça essa pergunta. Vocês sabem que as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô são leituras sempre voltadas para estas questões internas, essas reflexões de como a gente pode melhorar o caminho das nossas vidas, como que a gente pode melhorar o nosso desempenho, o nosso florescimento interno e externo, como que a gente pode ter esse máximo desempenho, resgatando essa alegria, essa energia, esse tchatcha, né? Então, pergunte-se, você está seguindo na direção do sol? Você está brilhando no seu máximo? Este trabalho, estes relacionamentos como um todo, te dão esse senso de direcionamento na direção, né, no caminho da luz? Então são questionamentos importantes para a gente fazer, né, e observar, refletir, analisar, avaliar nas nossas vidas, né? E principalmente quando nós estamos falando sobre esse clique que dá, esse despertar da consciência que vai acontecendo aos saltos mesmo, exatamente assim, né? Vai acontecendo aos saltos. Então vem uma vez, depois vem
e assim sucessivamente. Então a gente percebe que existem certas conversas, existem certas presenças, existem certos... E tudo, né, gente? Podemos estar falando sobre tudo, sobre livros, sobre hábitos que nos constroem emocionalmente, que nesse momento não faz, né? Antes fazia, agora não faz mais sentido algum. Então é o movimento de realmente sair e partir numa nova jornada, deixando esta rigidez emocional para trás. E aí, gente, vem essa frequência aqui, que é, para alguns de vocês, tá, gente? É aquele ponto assim, pá. É aquele ponto chave, que é o ápice para mim, que eu vejo muito dessa sincronicidade para vocês aqui através das cartas, com o ano de 2025, esse ano 9, que vem falando exatamente, vem pontuando isso, né? Com essa frequência aqui desse olhar para o horizonte. Então, assim, é aquela limpeza, é aquela purificação emocional que vai acontecer também com certos cortes no sentido de relacionamentos. Então são cortes que você vai fazer com determinadas amizades que não fazem mais sentido nesse momento. São cortes às vezes com hábitos, como eu falei, ou às vezes é um trabalho, entende? Ou às vezes até é toda uma retórica de vida que você fala assim, olha, esse estilo de vida, essa forma de vida, muitas vezes a gente pensa até, gente, que aqui como tem muito tchatcha, tem muita energia de vigor e tudo mais, às vezes pode ser até sobre hábitos alimentares, uma rotina de vida como um todo, que você fala assim, ó, cortei, chega, é razão, sabe? É razão mesmo. É aquele pensamento assim de amor. Não é só razão essencialmente, puramente pensamento, mas é consciência ligada à experiência centrada no nosso Sagrado Coração. É amor e razão. Para onde? Para onde eu brilhe a minha luz, para onde tenha sol. Então, os pensamentos que vão me conectar a um caminho onde eu me sinta mais amada, onde eu me sinto mais amado, onde eu me sinto mais em conexão com o meu merecimento, o meu senso de valor, sabe? Então, assim, que eu não preciso ser validada nem validado por ninguém, não, é por mim mesma. É por mim mesma e é por isso que você decreta, sabe? Este arquétipo aqui desta rainha é aquela que decreta. E se precisar, ela vai se impor. Olha só o que ela tem na mão. Então, sabe? Então, assim, é se impor e não só delimitar o seu espaço, gosto desse círculo de luz, delimitar o seu espaço, como, por exemplo, falar alguns nãos às vezes, que é muito importante, porque senão somatiza emocionalmente. Muitas vezes você vai ali e vai somatizando, vai falando aquele sim que você não quer falar, e aquilo emocionalmente, como é que fica dentro de você, entende? Por isso que eu falo que a gente tem que avaliar certas questões e perceber como isso vem para dentro da gente, sabe? É trazer aquilo nas profundezas do nosso ser e sentir aquilo tudo, porque muitas vezes nós estamos tão na correria, tão no automático, que a gente não consegue processar certas coisas. E é por isso que acontece isso daqui, né? É por isso que acontece esse ponto ápice de desgaste emocional, tá? Grandioso, porque a emoção, ao invés de ser, né, a energia em movimento, emotion, energia em movimento, a emoção, ao invés de nos levar adiante, ser fluida, em sintonia com os nossos pensamentos, em sintonia com os nossos planos, projetos de vida, acaba ficando um bloco consolidado, a energia não flui, e a gente acaba não seguindo em frente, acabamos, né, ficando ali paralisados nas nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Então, eu quero fazer com vocês, aproveitando essa energia aqui dessa leitura tão linda, tão cheia de tchatcha, tão cheia de prosperidade, tão repleta de amor. Quero fazer com vocês este mantra que representa este momento, que vem com essas mudanças nesse sentido de fazer certos cortes, né? No sentido, aqui eu tô falando de uma forma metafórica, né, gente? Mas são cortes energéticos, é uma postura nova que você assume de ficar esta velha porção, né? Esta antiga porção do seu ser
que estava impedindo a sua fluidez e agora permitindo-se, né? Permitindo que você possa seguir então um novo direcionamento com mais liberdade, com mais fluidez, com mais amor próprio. Isso é muito importante, tá? Então, como eu disse, existem certas pessoas que vão ficar para trás, certas coisas vão ficar para trás, né? Falando sobre também lembranças, é importante falar sobre isso, memórias, itens, objetos, roupas, tudo isso fica para trás. Algumas coisas que conectam principalmente naquelas memórias daqueles sentimentos, aquilo vai ficar para trás. Então, um excelente momento também para vocês aproveitarem aí a estação e já fazerem as suas doações, que é muito legal, né, gente? A gente poder ajudar. Então, se você sente isso no seu coração, aproveita para fazer aquela organização do seu armário, veja as roupas que você não usa mais, que não faz sentido para você e doe. É um excelente momento, uma excelente oportunidade de a gente fazer isso. Eu gosto muito de fazer esta organização no meu guarda-roupas 2 vezes ao ano, no meio do ano e no final do ano, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Então, de repente, se ressoar para você, faça também. De repente, até alguns de vocês vão me escrever: Anne, já arrumei meu guarda-roupa, aproveitei, já mexi nos outros armários também. É isso, gente. Isso é Feng Shui, né? A gente movimenta a energia através dos itens da nossa casa. A gente, quando quer movimentar algo realmente de fato na nossa vida, começamos a mexer no espaço, nessa nossa segunda casa. A nossa primeira casa, na verdade, é a nossa querida Mãe Terra, nossa segunda casa somos nós, nossa terceira casa é a casa em que a gente vive, em que a gente reside, né? Nossa casa física. Então é um excelente momento para isso. Vamos aproveitar e fazer, unir os nossos corações e fazer então este mantra que reflete muito essa impressão digital desta leitura. Eu quero muito fazer isso nesse momento com vocês. Então o mantra que vem para vocês é exatamente esse: eu sigo na direção do sol. Eu sigo na direção do sol. E eu decreto: está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, lembre-se de perceber se você realmente está seguindo, está caminhando, está fluindo na direção deste sol. E o que é este sol? É a sua luz interna, são os seus sonhos, são os seus projetos, são os desígnios do seu sagrado coração, a tudo aquilo que faz a sua luz pulsar e brilhar, tudo aquilo que floresce, tudo aquilo que, sabe, inunda a sua vida de coisas boas. Tá bom, meus queridos? E você pode estar fazendo este mantra juntamente com os outros que nós vamos fazer no decorrer desta leitura, e pode estar fazendo também este mantra, gente, como vem aqui essa energia do ano 9, então vem para vocês também a conexão com a vossa leitura anual, Capricórnio 2025. Eu vou deixar para vocês aqui, aparece sempre no cantinho, tá? O card da vossa playlist, que é Capricórnio 2025. Lá tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Capricórnio. Então, tem também a anual, que é essa que eu gostaria que, se você puder, você possa assistir, tá? Capricórnio 2025, tem o mesmo título. E aí, você vai ter lá todas as ativações energéticas, todas as impressões, né, das impressões energéticas da leitura. E você pode, sim, trabalhar com os mantras da leitura anual juntamente com desta leitura. E aí você fica com aquele pacotão de luz para você. Tá bom, meus queridos? Então, se você sente no seu coração, já começa e ativa essa energia. Escreva aqui embaixo nos comentários: eu sigo na direção do sol. E já comece movimentando esta energia. Tá bom, meus queridos? Já comece ativando esta energia. Olha só o que vem aqui. Olha só o que vem aqui. Exatamente isso. Aqui é sobre aqueles momentos em que a gente vai decidir algo, vai tomar uma decisão, porque aqui tem essa decisão e tem esse movimento, para que a gente não seja impetuoso, né? Para que a gente não faça as coisas. Ah, porque eu cheguei naquele meu máximo, então isso é algo que deve ser muito bem observado e ponderado. Ah, então porque eu cheguei naquele máximo, então eu vou sair largando tudo para trás, eu vou virar as costas e vou deixar... Não é assim, né? Então a gente não pode simplesmente tomar uma decisão e escolher um caminho, uma opção, né? De uma forma
sem ser discernida, sem ser pensada e principalmente fazer aquilo que eu falo para vocês, que é ter aquela experiência da nossa consciência conectada com o nosso Sagrado Coração. E aí a gente faz aquele link e a gente aumenta essa frequência de criação de realidade, nos conectando, nos alinhavando com aquele sim do universo, de que nós estamos no caminho certo, no caminho dos nossos sonhos. E aí não tem erro, entende? Porque aí fizemos essa conexão com a nossa divina presença eu sou. E aí não tem eu, é a nossa essência, é a nossa verdade, aqui a nossa luz maior, tá bom, meus queridos? Então aqui, no momento de tomada de decisão, não escolha mediante algo que ilude você. Vamos supor que para alguns de vocês é exatamente isso, tá? Então vamos lá. Aquele trabalho que você já está ali naquele ponto de já transbordou, né? Não tá bem. E aí você tem uma outra opção de trabalho lá que é super sedutora. Atenção. Atenção. Pense, avalie, organize, projeta lá na frente, veja o que você tem agora. Então assim, existe o movimento da saída, mas não é muitas vezes aquele caminho que é mais sedutor, entende? Aquele caminho que brilha muito, cuidado, atenção, olha a cobra aqui, né? E falando em cobra, gente, olha, mais uma sincronicidade com o ano, por quê? Porque pela astrologia chinesa, esse ano é o ano da serpente. Então fala sobre fluidez, fala sobre estratégia, tá? Então são questões que a gente tem que avaliar, então seja estrategista, não vá às vezes no ímpeto, na chama, no afã de querer resolver uma coisa que, né, não tá bem, de querer resolver isso de uma vez, tá? Pondere, avalie, organize isso dentro de você, traga isso para a verdade do seu ser, da sua essência, que muitas vezes não é a verdade do outro, é a sua verdade. Tá bom, meus queridos? É muito importante a gente falar sobre esses aspectos, tá? Olha que linda essa energia, uma energia aqui do número 8 para vocês, estão mostrando exatamente o que eu acabei de falar. Deixa eu ver o que tem no fundo do deck. Olha isso. Ah, que lindo. Realmente um momento aqui de reviravolta para vocês, tá? É perfeito isso, tá? E aqui, olha só que interessante, né? Gosto desta mensagem. Por quê? Porque já estava manipulando com a energia, vocês já estavam mexendo com a energia. Então, assim, já era sabido que antes de algo chegar naquele ponto ápice, você já sabia que alguma coisa ia mudar. Olha esses olhinhos fechados, olha esse semblante de tranquilidade. Então, assim, você já sabia que o melhor está sempre, né, para você. O melhor sempre acontece, gente, o melhor sempre acontece. Tudo é sempre para o bem e para o melhor. Vamos fazer este mantra, que é muito lindo? Tudo é sempre para o meu bem e para o melhor. Tudo é sempre para o meu bem e para o melhor, tá? Tudo acontece sempre desta forma, sempre para o nosso maior benefício, porque estamos aqui para avançar, para progredir, para girar. E aqui gosto desta frequência, porque é uma frequência de ascensão, uma frequência de ascese. Então, que nos leva para cima, que nos faz ascender, que nos faz acender a nossa chama, sim, interna, promovendo esse movimento de crescimento também espiritual, né? Então, é esse momento para vocês, tá? De já estarem trabalhando com essa energia muito antes da mudança, da escolha ser feita, tá? Vocês já estavam dentro desse fluxo, então, assim, já sabia, essa mudança já estava, sabe o faro fino, né? Que eu brinco com vocês? Então, assim, é aquele faro fino, você já estava sentindo aquele cheirinho de mudança, já sabia que estava ali no máximo, né? Na tampa ali,
Então chega aquele momento da reviravolta, chega aquele momento de sair de lá de baixo. Aqui, gente, também vem muito forte para passar para vocês, sabe? Cuide-se, ame-se. Nós estamos vivendo tempos que são desafiadores, porque somos os trabalhadores da última hora. Então, estar aqui neste planeta na última hora realmente é algo para os fortes, né? Mas nós escolhemos vir para cá. Então, já que nós estamos aqui, é importante que a gente saiba sim da nossa missão, né? Sabemos da nossa missão aqui, todos nós da família O Equinócio Tarô, sabemos que somos trabalhadores da luz, sementes estelares, estamos aqui para a nossa própria evolução e também para a evolução da nossa Terra como um todo. Então, assim, nós sabemos tudo isso, mas é importante também o self-care, é importante também nós termos este cuidado conosco. Então, momentos de carinho, sabe? Para que isso não se repita, esse esgotamento emocional, sabe? Não aconteça mais, né? Então, são ensinamentos que a gente vai aprendendo na vida e que a gente tem que desfrutar disso, sorver disso, mesmo que não seja gostoso. Mas temos que sorver disso, mas não repetir estes padrões, né? Então, esse movimento de grande reviravolta vem também com este movimento de se cuidar, de se amar. Esse ano fala sobre isso, de olhar para dentro de você, de sintonizar. Um ano também que fala para não se iludir. Portanto, cuidado com o meu avô querido, grande mestre, grande sacerdote da minha linhagem ancestral. Cuidado com o falso brilho das lantejoulas. Cuidado. Atenção. Alerta. Tá bom, meus queridos? Cuidado com aquilo que seduz, que às vezes parece um caminho mais fácil, mais rápido. Mas não é o melhor caminho. Não é a melhor decisão. Por isso que eu falo sempre para vocês. Pensem, reflitam. Como? Com a cabeça do outro? Não, sempre com a sua cabeça, sempre com os seus pensamentos. E sempre partindo de um ponto de nutrição. Fazendo aqui, é muito bonitinho esse desenho, essa representação. Aqui mostra a moça fazendo os seus rituais, escrevendo, a sua velinha acesa, né? Então ali tem todas as coisinhas que ela está fazendo, né? Todas as suas magias, os resultados das suas poções, enfim, né? E o que isso me traz? Tenha um tempo para fazer algo que você goste. Seja assistir a leitura aqui do canal O Equinócio Tarô, que é sempre parte do meu melhor, gente. Sempre parte, assim, ó, dessa entrega, de todo o amor que eu tenho, eu oferto para vocês, em respeito com o valor imenso que eu tenho pelas vossas vidas, por cada ser humano que existe aí do outro lado. Então eu faço com total amor, com profundo respeito e com total profissionalismo. Então, seja assistindo as leituras aqui do canal para que você possa se nutrir de palavras positivas, sabe? Para que você possa ter um momento de carinho, de cuidado, de self-care, de amor. Ou seja, fazendo qualquer outra coisa, estudando algo que você goste, tá? Fazendo o seu planejamento. Aqui mostra essa frequência de... Sempre que a gente vai dar um passo muito importante, aqui é um passo muito importante para alguns de vocês, existe esta saída, né? Às vezes é só a cura emocional, às vezes é a saída de um lugar, às vezes é um término aqui de uma amizade, é um corte às vezes com laços familiares. Há quanto tempo isso não veio ficando? Quanto tempo essa estrutura não foi ficando? Quanto tempo, gente? Olha quantas fases tem aqui. Quanto tempo isso não foi somatizando dentro de você? É chegado o momento de partir para um novo horizonte. E aqui tem este horizonte. Aqui também. Então, para alguns de vocês, existem viagens, existe mudança para longe, é um distanciamento, é um corte físico também, entende? Não é só... para alguns de vocês é apenas emocionalmente falando, né? Limpei, purifiquei
quebrei aquela rigidez emocional, curei tudo que eu tinha que curar, estou trabalhando dentro do meu self-care, dentro do meu amor próprio, de manter essa chama viva dentro de mim, ok, agora em frente. Mas para alguns de vocês existe realmente essa modificação na performance mesmo, na vida. Isso vai se refletir em muitas coisas, em muitas questões, tá? E para alguns de vocês é tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então é muito interessante quando nós estamos fazendo esse vislumbre, né? Esse estudo, avaliando, estudando mesmo, verificando quais são as possibilidades, sabe? Colocando no papel. Eu venho de uma geração, a minha bisavó, gente, ela colocava tudo na ponta, ela falava assim, quer saber? Põe na ponta do lápis. Põe na ponta do lápis que você vai ver, você consegue ter uma lucidez muito perfeita sobre a sua vida financeira, sobre as suas entradas, sobre as suas saídas. E isso passou de geração em geração, veio para minha avó, depois passou para o meu pai e passou para mim. E eu, até hoje, trabalho dessa mesma forma. Ponho na ponta do lápis. Inclusive, não só com relação à vida financeira, mas inclusive com relação a metas, planos, objetivos e tudo mais. Então aqui vem não só o planejamento com relação à escolha, mas também vem aqui sobre essa questão de que você precisa também se dedicar um tempo para si, se gostar, se amar, se priorizar. Porque por muito tempo você deixou de ser prioridade. Por quanto tempo você ia lá, jogar o bastão para cima e aí... Não, não é agora. E aí... Agora vai. Agora eu vou fazer acontecer. Agora eu vou ver esse nascimento. E não ia. E isso foi se consolidando e vira um bloco, gente. E aí a gente quer que a nossa engrenagem da vida, né, flua, que isso aconteça, que isso gire, que a nossa vida gire e não sai do lugar. Porque dinheiro, prosperidade, né, fartura, esse arcano é muito florescimento, é muita potencialidade, sabe? É muita nutrição dentro e fora. É essa prosperidade que habita dentro de nós, que a gente vê florescer em tudo que a gente encosta, no trabalho, nos relacionamentos, todos os feitos, tudo prospera, tudo floresce, entende? Então é sobre isso, tá? Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta linda leitura para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo esse carinho, por toda essa energia positiva que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega sim aqui no meu coração como um forte abraço de luz. E é por isso que eu recebo, ativo, acolho aqui no fundo do meu coração e desejo sempre que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam sempre protegendo, guiando, amparando vocês, envolvendo vocês, tá bom, meus queridos? Aqui, agora e por todos sempre. E assim é. E nós vamos assim, juntos, corações unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. Vamos lá. Quais são as geometrias, quais são as energias de ativação para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio? Vamos ver o que tem no fundo do deck. Olha isso, meu Deus do céu. Meu Deus. Bom, vamos lá. Tô chocada com essa carta. Essa carta, ela fala sobre nós emergirmos, né? Sobre nós nos elevarmos, né? Este é o sentido dessa palavra aqui nessa carta. E eu gosto muito porque, olha, é esse momento. Chega de ficar lá embaixo. É hora de dar a volta por cima. Para dar essa volta por cima, é preciso desconstruir este bloco dessa estrutura emocional. É preciso deixar ir
para o novo vir. Exatamente aquele mantra que eu faço com vocês desde o início do canal, né? Eu deixo ir para o novo vir. Eu deixo ir para o novo vir. E assim é. Tá bom, meus queridos? Se você se conecta, mais um mantra aí para você estar fazendo. Lembrando sempre que quando a gente fala de deixar ir, não quer dizer que simplesmente eu fui lá, joguei tudo pro alto, né? Tava lá, saturei, joguei tudo pro alto e simplesmente não vou olhar para trás. Não é isso. Eu deixo ir tudo o que passou e vou seguir em frente carregando sim uma bagagem, carregando sim sabedoria, nutrição, tudo de positivo que me faz florescer e que me faz seguir na direção do meu brilho pessoal. Isso eu levo comigo. Aquilo que não, eu realmente deixo para trás, eu deixo ir. É nesse sentido de purificar, exatamente como o arquétipo aqui desta rainha. Deixou ir. E está aqui na projeção de tudo aquilo de maravilhoso que vai emergir, que está por vir. Tá bom, meus queridos? Ai, que lindo. Então, essa carta aqui com a energia do número 25, conectando vocês na frequência do número 7, e ela diz assim: a frequência do emergir aqui seria emergência, né? Mas não é emergência no sentido literal da palavra, né? Muitas das nossas palavras, elas trazem estes vários significados. Então, trazem vários, né? Traz vários significados. Mas aqui, este significado não é nesse sentido de alerta, né? De algo que urge, mas é algo que surge. É diferente, tá bom, meus queridos? Só para deixar tudo bem bonitinho para vocês. Então, esta frequência nos convida a abordar. Ai, gente, olha que lindo! É bem isso para esse momento, tá? Nos convida a abordar a nossa realidade com uma atitude, né, dos nossos pequenos ou de como nós éramos lá atrás, né? Essa atitude de inocência, de maravilhamento e observar e celebrar a beleza que se revela deste lugar. Então, é bem essa energia espivitada, é bem essa energia alegre e é essa frequência da gente se maravilhar, às vezes com as coisas, aquela pequena alegria, sabe, aquele pequena coisinha da nossa vida é um evento, sabe assim? Então imagina que você vai assistir a leitura do canal, você fala, nossa, saiu Capricórnio, você vai fazer da leitura, estou citando um exemplo aqui para vocês, né? Você vai fazer da leitura um verdadeiro evento, assim como eu faço quando eu vou gravar um vídeo para vocês. Então assim, é um evento, eu me preparo energeticamente, sabe? Eu passo meu perfume, então assim, sabe, coloco as minhas joias para fazer a leitura para vocês. Então eu faço isso aqui um evento, é um evento para mim, porque é um ato de devoção, entende? Não é um trabalho, não é um trabalho, é um ato de devoção. Então eu faço para fluir de um estado de alegria, de dar o meu melhor. Porque muitas vezes, né, a gente está ali esperando, né, à espera de uma palavra de carinho, de uma palavra positiva. Então, essa é a minha missão, né? De colocar vocês nesse maravilhamento, de resgatar, né? De ajudar você a renovar a sua fé em você. Porque você é filho deste Deus que age sempre no superlativo e que sempre soube e sempre saberá do seu potencial, da sua capacidade. Todas as que você já sabe e as que você nem sabe que você tem, que são capacidades inatas. Tá bom, meus queridos? Então é sobre essa energia alegre, sabe? Assim como os pequenos que, sabe, é no pouco, né? É no pouco. Eu lembro, quando eu era pequena, que a gente arrumava qualquer coisa para brincar. Qualquer coisa. Um baralho de cartas virava um brinquedo. Um jogo de dominó virava um brinquedo. Um banho no tanque era um... O tanque era grande, tá, gente? Era uma brincadeira. Então, assim, tudo era uma brincadeira. É essa alegria, sabe? É essa essência, é isso que essa carta fala, né?
de nós trazermos essa atitude inocente, principalmente quando está aquele bloco, principalmente quando nós estamos naquele ponto de ápice, em que, nossa, o esgotamento é demais, é tamanho que a gente fica inundado pela frustração, pela chateação, a gente não vislumbra nada, né? Fica difícil a gente acreditar nas mudanças, na energia que se renova. É difícil a gente descortinar alguma coisa, né? Partindo desse ponto de maravilhar-se, de romantizar a sua vida, exatamente como eu falei do self-care, de transforme a sua vida. Olha que lindo isso, gente, as cartas se conectam. Transforme a sua vida, e até aqui, né, 7, 8. Transforme a sua vida num ritual. E aí você fala assim, mas quando, Anne? No momento em que eu fizer a escolha? Não. Não. Agora, neste exato momento. Comece a partir de agora a encontrar motivos para se valorizar, para se amar, para se maravilhar pela pessoa incrível que você é, pela sua história de vida, por todas as fases da sua vida, as boas, as não tão boas, as mais ou menos, todas compõem a sua história. Tá bom? Aprecie, valorize isso. Tá bom, meus queridos? Ai, que lindo. Olha, discernimento perfeito, energia do número 2, e aqui dobra, olha, gente, que interessante, energia do número 13, que vai se transformar na energia do número 4, da coerência. Então, eu vou... Ah, gente, vocês não têm noção do que tá aqui. Meu Deus do céu. Eu ia ler junto, mas nem vou ler junto, porque isso aqui é exatamente o que eu falei com esta carta. Vou até deixar aqui. Ó, que lindo. Discernimento. Energia do número 2. Então, é muito sobre aquela questão, né, da dualidade. E aí, o que fazer? A gente sempre pensa em dissociar. Na verdade, a gente tem que integrar. Como assim, Anne? A gente tem que integrar as forças. Integra tudo dentro de você. Sente. Isso é discernir. Tá? Isso é discernir. E olha o que a carta diz. A frequência do discernimento apoia a nossa habilidade de ver o mundo e de ver as pessoas ao nosso redor de um lugar de equilíbrio interior e desapego, e ainda com compaixão e sabedoria. Olha isso. Toda a compaixão e todo o desapego, né? Toda a compaixão que talvez não tenham tido com você, mas aquele desapego e aquela sabedoria para poder seguir num novo caminho, para poder seguir num novo destino que é traçado por você, pelo seu brilho pessoal. Como dizia Cora Coralina, a vida é a nossa grande colcha de retalhos. Então, cada escolha discernida forma o caminho das nossas vidas. O que é esse discernimento? Né? É o fato de nós pensarmos, de nós avaliarmos a nossa vida, as nossas escolhas, né? Utilizando a nossa inteligência, escolhendo entre todas as infinitas possibilidades, escolhendo aquela que é a melhor para mim, né? E aí para você, enfim, né? Tá bom? Gostei muito dessa energia aqui, com compaixão e sabedoria, e de ver o mundo e as pessoas ao nosso redor. Então aqui é bem aquela visão que vem muito aqui com essa energia de chakra coronário, né, de chakra da coroa, Sahasrara chakra. Quando chega nesse ápice, nós passamos a olhar para nós, para nossa essência, passamos a olhar para as pessoas, passamos a olhar para o mundo e percebemos essa unicidade. E percebemos o quanto a nossa vida aqui neste planeta é tão importante, porque não estamos separados do todo. Por isso, o caminho é feito através de escolhas que são muito bem avaliadas, estudadas, ponderadas, partindo de um ponto de paz, de calmaria interior,
porque nenhum tipo de atitude pode ser tomada. Por isso que eu falei, não é, cheguei naquele ponto, vou jogar tudo e vou sair andando. Não, de forma alguma, né? Mas eu já tô naquele meu máximo, tudo bem, mas calma, mantenha paz dentro do seu coração. Essa pessoa é uma pessoa de calma, de paz. A paz é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. Tomar uma atitude partindo de um lugar de ausência de paz é lambança na certa. É uma escolha às vezes rápida que vai nos levar para um caminho errado e perigoso. Tá bom, meus queridos? E aí vem essa carta falando sobre a energia da coerência, energia do número 13, e olha só que interessante, essa base, esse alicerce, a energia do número 4. Então, do 2, passamos para o 3 e vamos para o 4. Ou seja, aquilo que estava lá sendo gestado já há algum tempo, sob a forma de um sonho, sob a forma desse carinho, dessa necessidade de se amar, de se cuidar, de se respeitar, se consolida na energia da base, ou seja, a reviravolta acontece e aquilo que tem que se consolidar, consolida, aquilo que tem que ficar, permanece, aquilo que tem que ir, acaba indo. Tá bom, meus queridos? E aqui vem essa energia, então, da coerência. A frequência da coerência apoia a nossa habilidade de harmonizar. A frequência, olha isso, gente, é perfeito com tudo que eu falei. A frequência do coração, a frequência da nossa consciência, para uma habilidade ótima de criar a realidade que nós desejamos. Perfeito, é exatamente isso. Dando vida aos seus sonhos, dando vida a uma vida de propósito, com alegria, com leveza, com fluidez. Vamos fazer um mantra que tem muito a ver com essa energia, já que veio essa frequência do número 4, e eu tinha falado para vocês, é lindo, né, gente, ver estes movimentos, eu gosto muito de poder compartilhar, para mim é obra de Deus aqui, creio do fundo do meu coração que seja por conta, né, de toda a minha devoção em realizar esta missão, sabe? É o feedback do trabalho que eu realizo aqui com vocês, com tanto respeito, com tanta amabilidade, sabe? Então é muito legal ver estas sincronicidades, utilizando oráculos diferentes, e aí as cartas vão se conectando. Eu tinha falado isso sobre unir coração e pensamento, coração e consciência, e vem exatamente essa carta, né? Então é muito perfeito, né? E aí eu quero fazer com vocês, trabalhando dentro dessa energia da base, quero fazer com vocês este mantra. Eu vivo o meu propósito. Eu vivo o meu propósito. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vou tirar uma mensagem para vocês com este deck que quem assistiu às leituras, quem assistiu a leitura anual, ou até as leituras anuais, né, gente? Vocês sabem que as leituras sempre trazem mensagens para todos nós, né? Então, vocês viram que eu utilizei este deck aqui. É um deck que eu gosto bastante porque ele traz práticas, é muito legal. Então, aproveitando que eu tô falando sobre isso, né? Eu vou deixar aqui embaixo, não sei se eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Não sei se eu já falei, mas eu vou falar. Vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Fixado no primeiro comentário. Vou deixar decks que eu tô utilizando, vou deixar o site e vou deixar livros, sugestões de livros para vocês, tá bom? Então vamos lá. Tem aqui na descrição também do vídeo, tá? Estas informações. Então vamos lá. O que mais? Quais são os códigos de luz para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio estarem ativando
neste momento de reviravolta positiva, um ganho de energia aqui muito grande, né, meus queridos? Uma restauração, é o retorno do Chacha. Aquilo que eu falo para vocês. Ai, que lindo, gostei. Olha só que interessante. Energia do 2, do 4. Aqui é a energia do 3, aqui é a energia do 1. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. Percebe com o discernimento? Partindo desse ponto de atenção. Aqui, energia do número 7, e aqui o 7. E aqui 2 vezes a frequência do número 8. Então, 2 vezes essa energia de prosperidade para vocês. Que linda essa frequência, gostei demais. Vamos lá. O que mais? No fundo do deck, uma prática que super tem a ver com aquilo que eu falei sobre a restauração da paz. Eu já vou aproveitar, eu já vou começar com essa carta aqui. E aqui, olha só que interessante, né? Então eu falei que esse arquétipo, que esta rainha, ela é aquela que vai avaliar, que vai discernir. E a vela apagou, misericórdia. Então transmutou mesmo, tá, gente? Transmutou muito, transmutou total, né? Vamos lá. E que seja, que vá transmutando, que vá limpando. Então aqui é aquela que vai discernir, é aquela que vai avaliar profundamente, né? E principalmente em sintonia com a sua verdade. E também partindo de um ponto de paz. Porque sem paz, os nossos pensamentos ficam, vira um tumulto só. E aí a gente não consegue raciocinar com lucidez, né? Então essa carta, ela traz, olha, a energia do número 23, energia do número 5, que vai somar, né? Vai dar a energia do número 5, que é exatamente sobre essa instabilidade e como lidar com isso, né? Em qualquer momento isso, tá, gente? Para qualquer questão aqui na vida, inspire e expire. E diz, mova-se com a respiração, equilibre o fluxo da vida. Gente, a respiração tem propriedades mágicas, né? Digamos assim. Então, não precisa ter técnicas avançadas, você não precisa de nada muito estratosférico. Simplesmente mova-se com a sua respiração. Naqueles momentos em que a vontade é grande, né? Para tomar uma decisão, às vezes, sabe, partindo daquele ponto de grande instabilidade, né? Em que a gente nem se reconhece naquele momento, porque realmente o desgaste emocional é muito grande. Então, faça a respiração, lembre-se de respirar. E aí vem para passar para vocês exatamente isso. Inspire profundamente, expire, solta o ar lentamente. Inspire, deixa o ar entrar, expira, solta o ar. E você pode fazer o respiratório, fica muito legal fazendo isso, tá? Você pode fazer o respiratório com os mantras que a gente fez na leitura. Então, por exemplo, você pode inspirar fazendo mentalmente. Eu sigo na direção do sol. Então, inspira. Eu sigo na direção do sol. E aí, ao soltar o ar, você vai soltando e vai fazer este mantra que a gente fez agora há pouco. Então, soltando o ar. Eu vivo o meu propósito. Eu sigo na direção do sol, inspira, eu vivo o meu propósito, expira, deixa o ar sair. Tá bom, meus queridos? Fica uma prática aí para vocês estarem fazendo. Olha isso. Nossa, gente, essa carta é forte, hein? E olha onde ela veio. Meu Deus do céu, é muita sincronicidade. Vocês não têm noção do que tá aqui. Bom, 25, energia do número 7. 2 vezes. Olha as cartas se conversando nas cores e nos números. Que coisa linda! Olha só como é um respaldo perfeito, uma confirmação. A leitura de vocês está cheia de sim. E ela diz assim: o vento é embaixo das suas asas. Faça mais coisas que você ama. E se sinta inspirado por elas.
Eu citei aqui inúmeras coisas, falei até sobre os rituais, cada um de nós tem os seus, né? Eu citei até recentemente numa leitura para você que assiste as leituras aqui do canal, eu falei numa leitura que para mim a magia que eu faço, né, é ir para a cozinha. Adoro cozinhar. Então para mim é uma grande magia. É ali que eu, né, coloco meus temperinhos, me ajuda muito, né, me acalma, coloco minha atenção ali. Adoro cozinhar. Entende? Então assim, é a minha forma, né? Então, gosto muito disso. E fica aqui essa dica, né? Cada um, ou transformar toda a sua vida num ritual, desde a hora que você levanta, o seu banho, sabe? O meu banho também é um grande ritual, adoro meu momento do banho, sabe? Então, assim, romantize a sua vida, faça coisas que, sabe? Olha, o vento embaixo das suas asas. Não deixe que ninguém, nem nada, nem nenhuma situação pode você, sabe? E lembre-se de que se você perdeu as folhas e as flores, você vai voltar a florescer, com toda certeza. Você é uma árvore forte, com raízes fortes, fincadas no solo da nossa querida Mãe Gaia, da nossa divina Mãe Terra. Acredite nesta força, tá? Essa carta, gente, olha isso. Agora assim, surreal. 27, energia do número 9. Então, já conectando vocês novamente na frequência da energia do nosso ano. E aqui, gente, vem importante também a frequência do número 10, tá? Essa cura emocional, essa purificação emocional, ela vai abrir portas para vocês estarem florescendo. Como nós estamos num ano de colheita, o ano 9 é um ano de colheita, preparem-se para o próximo ano, tá? Que o próximo ano vocês já vão estar desfrutando dessas colheitas, mas assim, é o ano que consolida a revirada, entende? Então assim, já tá fluindo, vai fluir mais, e o lugar é lá no topo, é reinando soberana, reinando soberano, no reinado, e agora acabou a outra vela. Misericórdia, gente. Então, é assim, quando tudo acabar, quando não tiver luz, você acende a sua luz. Entende? Você acende a sua luz. E aí você vai reinar no seu reino, no mundo que você quer viver para você. Entende? No seu mundo, no mundo que você criou para você viver, tá? E aí ela diz assim, você pode receber isso, segurar isso, seria a tradução. Então ela diz assim, retorne a energia, sim, olha só, 27, energia do número 9, era isso que eu ia falar para vocês. E aqui, ó, junto com essa carta que traz esse portal de energia para vocês, passa a ser o 10. Então confirma para mim essa reviravolta. Essa carta estava no fundo do deck, tá? Então é uma confirmação atrás da outra. Misericórdia, as cartas juntas aqui. Então ela diz assim, retorne a energia através daquilo que você dá conta e da responsabilidade. Então, gente, é um momento de você assumir, sabe, essa responsabilidade pela sua vida. Não deixe que ninguém pode você, não acumule. Não, sabe, se você tem que falar um não, fale. Não acumule essa densidade emocional. Lembra? Emoção, energia em movimento. Tem que ser fluido. Se você não dá conta, não faça, não aceite. Enfim, tá bom? Seja responsável, com muito amor aqui, tá, gente? É bem da energia desse arquétipo. Seja responsável, aquilo que eu falo para vocês. O maior projeto, né, das nossas vidas, e deve ser o maior propósito, por isso eu vivo o meu propósito. Que propósito é esse? A sua vida. Você é o maior propósito. Você é o maior propósito. Se você não se coloca nesse primeiríssimo lugar, ninguém vai colocar você. Ninguém. Tá? Então essa carta é uma mensagem realmente forte.
tá? Mas que delineia muitas coisas, né, gente? Mostra muito do que foi dito aqui na leitura. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem final com este deck maravilhoso, muito assertivo, que traz também afirmações, tá bom, meus queridos? Vamos ver o que mais vem, então, para o signo de Capricórnio, nessa leitura repleta de sincronicidades, repleta de confirmações. É um sim do universo, é um novo momento, é a hora da virada, reviravolta positiva para vocês, um momento aqui de prosperidade, sim, de fluidez, sim, de crescimento, perdão, de crescimento interior e exterior também. E quando a minha voz falha, pode ter certeza que transmutou mesmo. Tá bom, meus queridos? É incrível. Toda vez que a minha voz falha, nossa, e agora nessa leitura, é vela que acabou, é vela que apagou. Misericórdia. Vamos. Que leitura foi essa para vocês, hein, gente? Eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi uma leitura para o signo de Capricórnio assim. Aqui do canal para vocês. Nunca, nunca, nunca vi. Vamos lá. Vou tirar uma mensagem final, quero ver o que tem no fundo do deck. Ah, que lindo. Deixa eu ver o que tem na primeira. Olha, meu Deus do céu, não sei onde eu vou colocar essa carta aqui na mesa, mas tudo bem, eu já sei. Vou colocar essa aqui, vou subir essa e tá tudo certo. Vou deixar bem arrumadinho, vocês sabem que eu não gosto de mesa bagunçada, né? Todo o respeito que eu tenho por cada um de vocês e por estas cartas sagradas. Olha, gente, vamos lá. 2 cartas lindas para a gente finalizar essa leitura maravilhosa para vocês. Então aqui fala sobre a risada, sobre o riso, e ela diz assim, a felicidade, olha isso, a felicidade e a alegria fluem de um estado, fluem nas profundezas do meu ser. Eu encontro razões para rir frequentemente. Olha isso, gente, naquele momento de saturação emocional, hein? Quanto mais eu compartilho felicidade e amor, mais alegria retornam para mim. Como é difícil isso naquele momento, né? Como é difícil. Mas é exatamente aquela energia do maravilhamento, né? Daquela inspiração que a gente lá na tenra idade tinha com pouco. Tudo era um motivo, era uma razão da gente estar celebrando. Né? Então encontre motivos para você celebrar, para você rir, né? Rir. Tá bom, meus queridos? E essa carta aqui, para a gente finalizar, é uma mensagem muito linda e é uma mensagem que fecha, assim, essa leitura com um laço de fita, dourada ainda por cima, tá? Eu espero do fundo do meu coração que você possa receber esta energia, sabe? Eu sinto que é uma mensagem aqui de muito amor, de muito carinho, de muita libertação. Perdão. Eu me perdoo. Eu deixo para trás todos os sentimentos de dúvida, autodúvida, culpa e vergonha. Eu perdoo o passado e sigo em frente com amor. Eu perdoo e eu sou livre. Que lindo. E aí eu falo para vocês, para finalizar esta leitura com chave de ouro, você é livre para viver os desígnios do seu sagrado coração, com força, com poder, com energia, com vitalidade, com plenitude. Tá bom, meus queridos? Capricórnio, que leitura linda, que mensagem forte. Eu espero do fundo do meu coração, Capricórnio, que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada e muita inspiração. Capricórnio, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido também você carinhosamente a visitar e acessar o nosso site
Aparece aqui embaixo no rodapé deste vídeo e tem também na descrição e fixado no primeiro comentário. O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. E Capricórnio, nunca se esqueça, meus queridos, eu não fiz com vocês, vou fazer aqui porque é meta minha para o ano de 2025, nosso mantra anual. Tem explicação lá no site sobre isso. Ah, que bom que eu lembrei, porque eu não fiz o nosso mantra anual, vamos fazer. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Este é o nosso mantra anual. Convido você a entrar nesta nossa corrente de luz do bem maior e fazer todos os dias pela manhã este nosso mantra. Tá bom, meus queridos? Que linda esta mensagem, gratidão. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Capricórnio. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Capricórnio, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Capricórnio. Até breve! Tchau, tchau!